Tem muitos fãs de Breaking Bad que criam umas teorias muito absurdas. Algumas teorias são muito absurdas e não fazem o menor sentido, e tem outras que até fazem um pouco de sentido. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, todas as teorias que os fãs de Breaking Bad já criaram. Bom, meu nome é Vitor Hugo e a primeira teoria é que tudo foi um sonho do Jesse. Muitos fãs acreditam na teoria de que tudo que aconteceu em Breaking Bad é só uma imaginação ou coisa da cabeça do Jesse. Tem muito fã que acredita na teoria de que tudo que a gente viu em Breaking Bad é somente um sonho que o Jesse estava tendo enquanto ele ainda assistia uma aula do Walt. Então a galera que defende essa teoria fala que o Jesse nunca saiu do ensino médio e que até hoje o Walt é o professor dele. E também tem fãs que defendem a ideia de que toda a história de Breaking Bad aconteceu também na cabeça do Jesse enquanto ele estava chapado. Então a galera acha que ele usou alguma substância, ficou doidão e começou a imaginar várias coisas, e tudo que ele imaginou é a história que a gente acompanhou nas 5 temporadas de Breaking Bad, e eu nem preciso falar que isso é uma loucura absurda que não faz o menor sentido. Então, os fãs de Breaking Bad que acreditam nessa teoria afirmam que toda a evolução do Walter White pro Heisenberg aconteceu com base na forma que o Jesse enxergava o Walter White. Então, quando o Walt era o professor do Jesse, ele enxergava ele como um cara cruel, como um cara maldoso, que inclusive reprovou ele. Pelo jeito você não aprendeu nada na minha aula de química, não é? Não. Você me reprovou. Tá lembrado? Por que será, hein? Otário. Então, essa forma que o Jesse enxergava o Walt fez ele imaginar todos os acontecimentos que a gente acompanhou na série. Então, o Walt lá no início era um professor bonzinho. E conforme as temporadas foram avançando, o Walt foi entrando pro mundo do crime e se tornou um cara extremamente maldoso e cruel e que só faz maldade com todo mundo. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. Porque essa era a forma que o Jesse enxergava o Walt em todo aquele período que ele estudava. No período que ele tava lá no ensino médio, ele via o Walt assim, como um professor, mas aquele cara era maldoso, cruel, que podia fazer maldade com qualquer um, inclusive reprovar alguém. Então, nessa teoria absurda, onde toda a história de Breaking Bad é coisa da imaginação do Jesse, tudo que aconteceu com ele, tudo que deu errado com ele, eram coisas que ele acreditava que ele merecia e coisas que ele acreditava que ia acontecer na vida dele por causa da vida que ele levava, se envolvendo com drogas, com a galera errada, com o mundo do crime. Então o Jesse acreditava que ele merecia essas coisas e ele também acreditava que a sua vida seria dessa forma. Então, tem gente que fala que o Jesse tava lá na aula do Walt, sonhou e imaginou aquilo tudo, e tem gente que acha que o Jesse utilizou alguma substância pesada e começou a imaginar aquilo tudo e que nada aconteceu de verdade. E pra mim essa daqui é uma teoria totalmente absurda, sem lógica, que não faz o menor sentido, cara. É a primeira teoria do vídeo, já começamos assim com uma parada bem nada a ver, com uma parada bem sem nexo. Sem nexo. E a próxima teoria que muitos fãs acreditam é que o Walt nunca deixou a cabana. Depois da morte do Hank, a vida do Walt desmorona completamente. Então, depois que todo mundo fica contra o Walt, ele compra uma identidade nova, ele compra uma casa nova e vai recomeçar a sua vida lá em New Hampshire. Isso a gente acompanhou na série e tem várias cenas do Walt vivendo essa nova vida isolado, sozinho lá em New Hampshire, com medo da polícia pegar ele. E ele foi viver isolado nesse lugar porque tava todo mundo contra ele, a polícia já tinha descobrido que ele era o Heisenberg e eles queriam prender ele. Então o Walt fugiu pra lá pra ficar vivendo uma vida tranquila, isolada e não ser preso. E nessa parte a gente também descobre que o câncer do Walt tinha voltado e que ele só tava piorando. E aí o Walt percebe que vai morrer e decide voltar pra Albuquerque pra resolver todas as suas paradas, pra se vingar de todo mundo que fez maldade com ele. Ele larga aquela vida que ele tava vivendo sozinho e vai pra Albuquerque resolver todas as paradas, mata o tio Jack, mata a Lydia, conversa com a Skyler, liberta o Jesse e morre. Essa daqui é a história oficial de Breaking Bad que realmente aconteceu. Mas muitos fãs acreditam na teoria de que o Walt nunca saiu daquela cabana e que tudo que a gente viu depois do episódio Ozymandias é coisa da cabeça do Walt. Eram coisas que o Walt estava imaginando da forma que ele queria que acontecesse. Então, nessa teoria aqui, o Walt morreu lá na cabana de câncer mesmo. Ele ficou lá sozinho, isolado, e ele nunca voltou pra Albuquerque pra resolver as paradas, pra matar o tio Jack, pra soltar o Jesse. Ele nunca fez nenhuma dessas coisas e ele morreu sozinho e isolado lá na cabana. E essa daqui, na minha opinião, também é outra parada totalmente absurda que não faz o menor sentido, mas muita gente acredita nessa teoria porque as coisas lá no episódio final de Breaking Bad dão muito certo, tudo acontece da forma exata que o Walt tinha planejado, menos a parte dele morrer, né? Por isso que a galera acha que isso é coisa da imaginação dele, porque tudo saiu conforme o planejado, praticamente nada
deu errado, mas eu nem preciso falar que eu acho essa daqui uma parada totalmente absurda, sem lógica e sem sentido. E outra teoria de Breaking Bad que eu já vi muito fã defendendo é que o Mike é o Jesse do futuro. Essa teoria aqui é sinistra e bizarra, mas tem muita gente que acredita que o Mike e o Jesse são a mesma pessoa, só que em tempos diferentes. Tem fã que acredita que o Mike, na verdade, é o Jesse e ele voltou no tempo pra se encontrar com o Jesse do passado e evitar que ele se afunde, evitar que ele entre no mundo do crime e acabe destruindo a sua vida. Porque lá em Breaking Bad, quando o Jesse e o Mike começam a andar juntos, começam a ter contato, o Mike sempre dá umas dicas de vida pro Jesse mudar, pro Jesse não confiar no Walt, pro Jesse tentar viver uma vida diferente. Então por isso tem muito fã que acredita que o Mike que tá dando os conselhos pro Jesse, na verdade é o Jesse do futuro que voltou pro passado pra evitar que a vida do Jesse afunde. Então Mike é o Jesse do futuro que tá tentando proteger o Jesse do passado. Essa daqui é uma parada totalmente absurda, sinistra, que não tem o menor nexo, porque Breaking Bad não é uma série de ficção científica com máquina do tempo, viagem no tempo. Essas paradas não fazem sentido com a história que a gente acompanha. Mas tem bastante gente que acredita nessa teoria de que o Mike e o Jesse são a mesma pessoa, só que em tempos diferentes. O Mike é o Jesse do futuro que voltou pro passado pra salvar o Jesse e evitar que ele se afunde. Eu vou ser sincero, viagem no tempo é uma parada muito complexa, confusa e difícil de explicar, mas pô, não tem o menor sentido isso daqui. De volta para o futuro, nesta sexta, na sessão da tarde. E pô, parece até que os fãs de Breaking Bad usaram a metanfetamina do Walt, tiveram essas brisas absurdas e criaram várias teorias que não fazem o menor sentido. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. E a próxima teoria de Breaking Bad é que o Walt pega características de todo mundo que ele mata. E essa daqui é a primeira teoria que faz sentido e tem um pouco de lógica e não é tão absurdo, sei lá, quanto uma viagem no tempo. Muitos fãs defendem a teoria de que o Walt pega as características e começa a agir igual todas as pessoas que ele mata. Faz sentido. Faz muito sentido. E o primeiro exemplo disso é o Crazy Eight. Porque lá na primeira temporada, quando o Crazy Eight tá preso no porão da casa do Jesse, ele fala pro Walt que ele não come a casca do pão. E depois disso, a gente tem todos aqueles acontecimentos, o Walt mata o Crazy Eight, e em várias outras temporadas a gente vê o Walt arrancando a casca do pão antes de comer. Não gosta da casca? Coisa que ele não fazia anteriormente. Então seria como se depois ele matar o Crazy Eight, ele acabou absorvendo alguma característica ou algo da personalidade dele. E com o Gus foi a mesma coisa, porque depois que o Walt matou ele, o Walt começou a agir com uma forma mais fria, com uma forma mais cautelosa e querendo cada vez mais buscar poder de uma forma estratégica igual o Gus fazia. Então depois da morte do Gus lá na quarta temporada, a gente acompanha o Walt mais calmo, mais cruel e querendo fazer de tudo para construir um império, para ter poder e ganhar muita grana, que eram características do Gus. O Gus agia dessa forma, o Gus tinha essa personalidade. Eu quero espalhar maldade. E essa teoria aqui não é uma teoria tão absurda, tão maluca e que não faz o menor sentido, até porque o Vince Gilligan, criador de Breaking Bad, ele é um cara esperto, ele é um cara que gosta de colocar esses detalhezinhos sutis em Breaking Bad, pra deixar a série ainda mais completa. Então, pra mim, essa parada aqui é a primeira teoria desse vídeo que faz sentido e é uma parada que eu realmente concordo, que o Walt pega características das suas vítimas depois que ele mata, ele meio que começa a agir da mesma forma que elas agiam. E outra teoria de Breaking Bad que muitos fãs acreditam é que tudo era um sonho do Walt. E essa aqui faz até sentido e essa daqui tem até um pouco de base para muitos fãs acreditarem, eu vou te explicar. É o seguinte, o ator que interpreta o Walter White se chama Bryan Cranston, mas antes de participar de Breaking Bad, ele participou de uma série chamada Malcolm in the Middle e lá ele interpretava o personagem Hal. E esse personagem Hal era um personagem que tinha uma vida meio que igual a do Walter White lá no início de Breaking Bad. Uma vida tranquila, uma vida sossegada, um cara normal. O Hal e o Walter White no início eram praticamente os mesmos personagens, tinham praticamente as mesmas características. E na época de lançamento de Breaking Bad, muitos fãs começaram a teorizar que Breaking Bad se passava depois de Malcolm in the Middle e era tudo do mesmo universo, era o mesmo personagem ali. Tinha fã que dizia que o Walter White é na verdade o Hal, que é o personagem de Malcolm in the Middle, que decidiu largar tudo e recomeçar sua vida com outra esposa e utilizando outro nome. E tem fã que defendia a teoria de que toda a história de
Breaking Bad era coisa da imaginação do Hal, era o Hal imaginando coisas pra vida dele, era o Hal imaginando as coisas que ele queria que acontecesse na vida dele, que era meio parada, era uma vida estilo do Walter White primeira temporada. Então a galera que trabalhava na produção de Breaking Bad, principalmente o Vince Gilligan, que é o criador de Breaking Bad, sabia dessas teorias e decidiu dar uma zoada. Então, na edição especial do box de DVD de Breaking Bad, gravaram uma cena do Bryan Cranston acordando como personagem Hal. Wake up, honey, wake up, wake up, wake up. For the love of criminy, what is it? What's the matter? Oh, I just had the scariest dream. E dizendo para sua esposa que teve um sonho sinistro, aonde ele era um traficante de metanfetamina, aonde ele era um químico top e produzia uma metanfetamina extremamente pura. I was this meth dealer. What? Yeah, I was this world-class chemist and I cooked and I sold this ultra-pure methamphetamine. Então lá no box especial de DVD de Breaking Bad, a galera colocou essa cena do Hal acordando ao lado da sua esposa, lá em Malcolm in the Middle, falando que tudo foi um sonho. Então no momento que a série acaba, o personagem acorda e fala essas paradas que tudo foi um sonho, que ele era um vendedor de cristal, que ele produziu uma metanfetamina top. You cooking anything? There was a guy who never spoke. He just rang a bell the whole time. And then there's another guy who was a policeman or a DEA agent. I think it was my brother or something. He looked like the guy from The Shield. And then there was this other little guy who was a waif, a man-child kid who always looked like he was wearing his older brother's clothes. He would always say things like, "Hey, bitch." Isso aqui realmente estava no DVD oficial de Breaking Bad, mas não é nada que realmente aconteceu na história. Foi só uma zoeirinha da galera da produção e principalmente do Vince Gilligan, com base em várias teorias, decidiram gravar essa parada como forma de dar uma zoada. And I had a shaved head and a goatee and I wore a black hat. And the only thing that made sense in the whole dream is I still walked around in my underwear. Então, nesse DVD, assim que acaba a história de Breaking Bad, que a gente tem a cena final lá em Felina, do Walter White morrendo, o personagem Hal acorda, fala que ele teve esse sonho. Isso foi só uma zoeira, foi só uma sacanagem que gravaram depois, não é nada da história. I made bombs and poison and I killed people. Oh, come on. You could not kill somebody. I know. Mas por essa cena tá no DVD oficial de Breaking Bad, muitos fãs começaram a acreditar de que aquilo era verdade e que tudo foi um sonho, mas não foi isso, foi só uma zoeirinha, foi só uma sacanagem, até porque um ator interpreta vários personagens. Então vamos supor que o ator Robert Downey Jr. aparecesse em Breaking Bad, não significava que ele era o Homem de Ferro, não, cara. Um ator interpreta vários papéis e nenhum tá relacionado com o outro. Mas como os fãs teorizavam, a galera de Breaking Bad resolveu fazer essa zoeira e teve realmente gente que acreditou de que aquilo era oficial, de que realmente tudo foi um sonho e que o Hal do Malcolm in the Middle é realmente o Walter White de Breaking Bad, são a mesma pessoa, ou dormindo ou imaginando as paradas. Cara, que loucura. Oh, it's the darndest thing. Good night, Skyler. E outra teoria de Breaking Bad que muitos fãs acreditavam é que o Walt nunca morreu. O final de Breaking Bad é sensacional e ele deixa bem claro que o Walter White morreu e que tudo que ele fez não valeu a pena. Porque por mais que ele tenha ganhado dinheiro e poder, todo mundo da família dele ficou contra ele, então ele ficou totalmente sozinho e no final ele ainda morreu. Então esse final é totalmente perfeito. Mas muitos fãs defendiam a teoria de que o Walter White não morreu. E aquela cena final, onde a gente vê o Walt caído lá no laboratório e vários policiais entrando ali, a galera falava que o Walt não estava morto, mas ele só estava desmaiado, e a polícia chegou ali, chamou o resgate, levou o Walt pro hospital, ele sobreviveu e pagou por todos os seus crimes. Pra mim, desde a primeira vez que eu assisti Breaking Bad, tava óbvio que o Walt realmente tinha morrido e que a série tinha deixado aquilo ali bem claro pra mostrar que o crime não compensa, que não vale a pena entrar pro mundo do crime. E acreditar nessa teoria de que o Walt não morreu, mas que ele desmaiou e a polícia salvou ele, até fazer sentido antes de existir El Camino e Better Call Saul, porque essas duas obras deixam bem claro que o Walt tá morto. White, o antigo professor que foi alvo de uma caçada internacional durante 6 meses, foi encontrado morto na última terça-feira no local de um massacre criminoso.
Nunca foi algo que ficou em aberto para os fãs imaginarem qual foi o final do Walter White, não. Realmente tá claro que o Walt morreu e essa teoria aqui hoje em dia não faz mais sentido. E na época de lançamento de Breaking Bad pode até ter feito sentido, mas hoje em dia não tem mais como. E outra teoria que muitos fãs acreditam é que Breaking Bad e The Walking Dead são do mesmo universo. Vários fãs acreditam fielmente que Breaking Bad e The Walking Dead estão no mesmo universo e que principalmente a história de Breaking Bad se passa antes da história de The Walking Dead acontecer. Porque a história de Breaking Bad se passa em 2 anos. A primeira temporada foi lançada em 2008 e a última temporada foi lançada em 2013. Só que dentro da série só se passaram 2 anos. Então, a história se iniciou em 2008 e se finalizou em 2010. Eu já vi gente falando que antes de morrer, o Walt produziu uma metanfetamina adulterada, vendeu ali pela cidade, todo mundo que usou essa metanfetamina adulterada virou zumbi e foi daí que se iniciou o apocalipse zumbi de The Walking Dead. Cara, que parada sinistra. Na verdade, quem usou a metanfetamina foi a galera que defende essa teoria. É a galera que tem essas ideias absurdas e fala umas paradas dessa. Mas não, Breaking Bad e The Walking Dead não se passam no mesmo universo. E eu até entendo alguns fãs acreditarem nessa teoria porque The Walking Dead faz algumas referências a Breaking Bad, mas não, Breaking Bad e The Walking Dead não se passam no mesmo universo. E agora vamos falar dessas referências de Breaking Bad em The Walking Dead. Pô, isso aqui é praticamente um trava-línguas, porque as duas séries têm um nome até que parecido na pronúncia e várias vezes eu me embolo, eu tenho que ficar cortando isso do vídeo. Na segunda temporada de Breaking Bad, o Daryl... Fala certo, sem coisa, vai. Na segunda temporada de The Walking Dead, o Daryl pega uma bolsa do seu irmão e dentro dessa bolsa tem uma droga azul idêntica à metanfetamina do Walt. Aí, não joga seus trapos na moto do meu irmão. Por que esperou até agora pra falar disso? Isso aqui não precisa. Tem uns analgésicos muito bons. Em outro momento, quando Daryl tava falando do seu irmão, ele comenta que ele sempre gostou de utilizar algumas substâncias e que ele comprava droga de um cara magrelo esquisito que sempre falava bitch. Merle had this dealer. This janky little white guy. Tweaker. And he pulls a gun. Sticks it right here. He says, I'm gonna kill you, bitch. E esse cara magrelo esquisito que falava bitch é uma referência óbvia ao Jesse Pinkman, que no idioma original de Breaking Bad, ele sempre fica repetindo bitch, bitch, bitch. Praticamente em todo episódio o Jesse manda algum bitch. Yeah, bitch! Bitch! Well, Heil Hitler, bitch! Speak into the mic, bitch! 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 Yeah, bitch! E outra referência que a gente encontra em The Walking Dead é aquele carro que o Walt deu pro Walt Jr. Lembra daquele carro vermelho que o Walt deu pro filho dele? Aparece um carro do exato mesmo modelo em The Walking Dead. Em The Walking Dead, quem aparece dirigindo esse carro é o Glenn, e é o exato mesmo modelo do carro que o Walt deu pro filho dele. E lembra daquela música Negro e Azul que toca lá na segunda temporada de Breaking Bad? Essa mesma música aparece tocando ao fundo lá em Fear the Walking Dead, uma série derivada e oficial de The Walking Dead. Então, The Walking Dead fez várias referências a Breaking Bad, e isso acontece porque as duas séries são da mesma emissora, a AMC. Mas é só isso, The Walking Dead faz várias referências a Breaking Bad, mas isso não significa que as duas estão no mesmo universo, não, são só referências. E outra teoria de Breaking Bad que muitos fãs acreditam é que a Skyler se matou. A Skyler foi a personagem que mais sofreu em Breaking Bad, porque ela não concordava com as coisas do Walt fazia, só que ela não se voltava contra ele e nem denunciava ele pra polícia porque ela tinha medo de desestabilizar e de destruir toda a família. Então ela acabou se envolvendo nas operações do Walt, mas ela não concordava muito e ela não sabia lidar com o Walt ganhando tanta grana e nem com as paradas criminosas que ele fazia. A Skyler estava envolvida, mas lá no fundo do coração dela, ela não aceitava muito bem aquela parada e não sabia lidar com aquilo tudo. Então, no decorrer das temporadas de Breaking Bad, a gente vê a Skyler começando a fazer de tudo pra se autodestruir, seja fumando cigarro e até naquela cena onde ela tenta se afogar na piscina. E lá no final de Breaking Bad, o Vince Gilligan queria colocar uma cena da Skyler se matando, mas a galera da produção falou pra ele não colocar porque seria uma parada muito pesada e ele desistiu. E na última cena da
da Skyler, na última aparição da Skyler em Breaking Bad, os itens do cenário acabam gerando uma sombra na parede, e nessa sombra dá pra perceber nessa cena que é como se tivesse uma corda enrolada no pescoço da Skyler. A sombra do cenário meio que gera algo como se fosse uma corda enrolada no pescoço da sombra da Skyler, e dá pra ver claramente isso na parede. Mas isso aqui da Skyler se matar no final de Breaking Bad não é nada oficial, não é nada que realmente aconteceu. É meio que algo que fica subentendido que depois que Breaking Bad acabou, a Skyler foi lá e se matou, mas como eu disse, não é nada oficial. O Vince Gilligan queria colocar isso na série, mas a galera falou que ficaria muito pesado e ele desistiu. Eu concordo que seria algo meio pesado, mas que seria muito interessante pra gente ver, e principalmente pro Walt perceber que ele destruiu aquela família por completo, que aquela família que ele tanto queria proteger, que ele tanto queria cuidar, ele acabou destruindo. Ele matou o Hank, a Skyler se matou. Cara, seria muito bom, mas seria realmente pesado. E outra teoria de Breaking Bad é que a Skyler causou a paralisia do Walt Jr. Em Breaking Bad, quando a Skyler começa a sofrer, ela começa a fumar e fica claro com base na reação do Walt que ela já tinha tido problemas com cigarro anteriormente. E pior, mesmo quando a Skyler estava grávida da Holly, tinha algumas cenas dela fumando. Então isso daqui é uma parada absurda, é uma maldade absurda da Skyler, porque todo mundo sabe que você não pode fumar, não pode beber enquanto você tá grávida. É mau caráter mesmo. E como fica claro que a Skyler já tinha tido problemas com cigarro, ela já tinha fumado anteriormente, muitos fãs acreditam que ela também fumava enquanto ela estava grávida do Walt Jr., por isso que ele nasceu com paralisia. Então é por isso que quando o Walt descobre que a Skyler tá fumando, mesmo grávida, ele fica bravo, ele começa a pedir pra ela parar, porque ele sabia que anteriormente ela já tinha fumado grávida, o Walt Jr. nasceu com paralisia, e ele tava com medo da Skyler tá fumando grávida da Holly, e a Holly também nascer com paralisia. Talvez você saiba algo sobre isto. Talvez. E talvez eu não saiba, Walt. E talvez eu tenha fumado em um estado de fuga. E todo mundo sabe que fumar grávida faz mal, cara. Quer fumar? Fuma depois que o bebê nascer. Espera o bebê nascer. Bebê nasceu, se mata de fumar cigarro, mas grávida não fuma não. Você que tá me assistindo, se engravidar, não fuma cigarro não, porque faz mal pra você e pro bebê. Fuma não, pô. Cigarro da câncer. E outra teoria de Breaking Bad é que o câncer do Walt nunca voltou. Lá na 5ª temporada, a gente descobre que o câncer do Walter White voltou e que a qualquer momento ele vai morrer. É que meu câncer voltou. Mas em nenhum momento a gente vê um diagnóstico oficial, em nenhum momento a gente vê o Walt no médico, a gente não vê nada concreto, a gente não tem uma prova real de que o câncer do Walt realmente voltou. Então muitos fãs acreditam que o Walt inventou essa parada de que o câncer dele voltou só pra poder manipular as pessoas e pra sempre que desse algo errado pra ele, ele usar essa cartada de meu câncer voltou, a qualquer momento eu vou morrer. Porque sempre que o Walt vai se vitimizar, sempre que o Walt quer que alguém tenha pena dele, ele usa essa cartada de, ó, meu câncer voltou, eu tenho pouco tempo de vida. Seja quando o Hank descobre que ele é o Heisenberg e o Walt fala, cara, me deixa em paz, me deixa sossegado, meu câncer voltou, eu tenho pouco tempo de vida. E até quando o Walt acha que o Jesse encontrou a grana dele enterrada, o Walt fala, cara, me deixa em paz, eu tenho pouco tempo de vida, meu câncer voltou, eu vou morrer. Jesse, por favor, eu tô morrendo. Meu câncer voltou. Não vai ferir ninguém, só a minha família, tá bom? Então seria como se o Walt tivesse inventado essa parada do câncer pra galera ter pena dele, pra ele conseguir escapar das situações, pra ele conseguir sair de situações muito difíceis, meio que por baixo, pela galera sentir pena dele. Até porque, realmente, lá na 5ª temporada, a gente não tem nenhuma prova concreta, a gente não tem nenhum exame, a gente não tem nenhuma consulta médica, ninguém oficial e confiável fala que o Walt tem câncer. É só a palavra dele. E a gente sabe que o Walt é um cara meio mentirosinho, que o Walt não é um cara extremamente confiável não. Mas essa teoria aqui pra mim também não faz sentido, porque lá na 5ª temporada, quando o Walt vai pra aquela casa em New Hampshire, a gente vê que toda vez que aquele velhinho vai visitar ele, ele leva remédios pra tratamento contra o câncer, e o Walt fica botando aquelas paradas ali na veia, meio que pra se tratar, pra tentar melhorar. Então essa teoria de que o câncer nunca voltou e que o Walt inventava isso pra manipular a galera, pra fazer as pessoas terem pena dele, pra mim não faz sentido,
sentido, é sem lógica, e parece que os fãs que criam essas teorias nem assistiram a série, ou assistiu a série ali mexendo no celular e não prestaram atenção nesse detalhe. Pô, a gente vê o Walt tratando o câncer dele. Tá, eu até entendo ele querer mentir pra enganar as pessoas, mas eu não entendo ele querer fazer o tratamento, utilizar remédio pra tratar o câncer, sendo que ele não tinha câncer e que ele tava ali sozinho. Realmente. A próxima teoria de Breaking Bad é a teoria das cores, e essa daqui é uma teoria oficial que foi confirmada pelos produtores de Breaking Bad. Conforme as temporadas de Breaking Bad eram lançadas, muitos fãs começaram a falar que o Vince Gilligan utilizava as cores para contar a história e para dizer o que cada personagem queria, ou para dizer algo sobre a sua personalidade ou sobre a trajetória deles na série. Então vamos começar falando aqui do Walt, porque lá no início de Breaking Bad, o Walt utilizava umas cores neutras, umas roupas com umas cores apagadas, tipo marrom e bege, e isso servia para representar como a vida dele estava, como ele se via na vida, numa vida apagada, numa vida tranquila, numa vida sem esperança, por isso que ele usava essas cores mais apagadas. E conforme o Walt foi se envolvendo no mundo do crime, ele foi parando de utilizar essas cores apagadas e começou a usar principalmente verde. E o verde servia para simbolizar a ambição do Walt, como ele queria crescer, ganhar grana, ganhar poder. E em todas as cenas onde o Walt apresentava poder ou ameaça, ou ele estava usando vermelho, ou ele estava usando preto, que são cores que estão relacionadas ao perigo, à ameaça. E depois que toda a vida do Walt desmorona, ele volta a utilizar roupas mais apagadas, roupas nessas cores mais neutras, tipo bege, marrom. Inclusive no episódio final, o Walt só tá com essas roupas assim, com essas cores mais apagadas, representando o que ele estava vivendo, que é o declínio, uma vida vazia, uma vida triste, uma vida sem brilho. E com o Jesse foi a mesma coisa. No início de Breaking Bad, o Jesse sempre utilizava umas roupas coloridas, cheias de estampas, cheias de desenho, principalmente ali amarelo, que é uma cor que está relacionada à alegria, felicidade. O Jesse utilizava essas roupas porque ele era um cara feliz, tranquilo e alegre. Mas conforme as temporadas de Breaking Bad foram acontecendo, o Jesse foi se afundando, as coisas foram dando errado pra ele, ele foi passando por momentos de sofrimento, ele começou a utilizar roupas mais neutras, em cores escuras, tipo preto, marrom, cinza. O Jesse abandonou aquelas roupas coloridas que ele usava na época que ele era alegre, e conforme ele foi ficando triste, foi começando a sofrer, ele começou a utilizar roupas neutras em cores apagadas, porque isso representava a vida dele, a forma que ele estava levando a vida e enxergando as coisas ao redor dele. E lá no início isso daqui era realmente uma teoria de fã, mas depois o Vince Gilligan realmente confirmou que ele utilizava as cores para contar a história de Breaking Bad. E a forma que as cores são usadas em Breaking Bad é uma parada tão complexa, cada personagem utiliza as cores de uma forma assim magnífica, conforme o que eles estão vivendo, conforme a trajetória deles, que isso aqui é uma parada complexa pra caramba, dá um vídeo só disso. E é bem interessante perceber como que fã é uma parada criativa e como eles criam tanto umas teorias muito absurdas que não fazem o menor sentido e criam até teorias que depois são confirmadas pela produção de Breaking Bad. E outra coisa interessante é que Breaking Bad tem uma história muito bem fechadinha, tudo é muito bem explicado, mas mesmo assim os fãs criam muitas teorias para uma história que é tudo bem fechadinho e tudo bem explicado, cara, é realmente muito absurdo. E agora, se você assistiu até aqui, eu vou te pedir para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, e eu vou te convidar para assistir um desses vídeos que tá passando aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir, porque são vídeos bem feitos, bem produzidos, e eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal, um grande abraço e falou!